Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para a nossa aula de Teoria de Controle Moderno, Servo-Mecanismo. Hoje nós vamos discutir a inserção de polos num sistema. Então eu tenho uma função, transferência, e nós vamos verificar quais são os efeitos dos polos quando inseridos num sistema existente. Por que isso? Porque nosso intuito é conceber os controladores. Avanço e atraso, PID, PI, PD. E basicamente, o que são esses sistemas? São sistemas que são inseridos na forma de zeros e polos na função original. Então, o que nós vamos ver hoje é os efeitos disso nos nossos controles. Na próxima aula, nós já vamos começar a falar do projeto do controlador, tá? Bom, então, basicamente, eu tenho uma função de transferência, e essa função de transferência, quando induzido um sinal de teste, ela tem um determinado comportamento. Este comportamento é o que nós queremos alterar. Lembrando da aula passada, o que é o comportamento? O comportamento é o tempo de subida, o instante de pico, a ultrapassagem percentual e etc. Estes elementos são os elementos que nos dão os parâmetros necessários para conceber o controlador e fazer a correspondente correção. O que é a correção? É acelerar ou atrasar, é fazer com que o comportamento do sistema seja alterado. Beleza? Bom, isso no primeiro momento da nossa aula. No segundo momento da nossa aula, nós vamos dar uma olhadinha como que nós fazemos essas análises usando o Simulink. Então, nós vamos ver uma introdução rápida do que é o Simulink, como que nós podemos construir, usando blocos, o Simulink e fazer as suas respectivas análises. Ok? Joia! Boa aula para vocês! Bom, vejamos então. Primeira coisa que nós precisamos recordar é o seguinte: eu tenho um sistema representado na forma de uma função de transferência. E eu quero, por uma razão prática, fazer correções nesse sistema. Por quê? Porque o sistema não atinge os objetivos desejados. O sistema concreto não atinge. Ou seja, ele tem uma vibração, ele tem um ruído. Nós chamamos de controle de ruído. Para corrigir esse ruído, o que nós fazemos? Nós inserimos um controlador. Esse controlador pode ser um controlador de avanço, de atraso, um PI, um PD, um PID, não importa. Um sistema em série com a minha função original para fazer as respectivas correções. Quais são essas correções? Eu posso precisar corrigir a amplitude ou o comportamento. A amplitude é corrigida como? A partir do ganho. Então, se eu pretendo alterar a amplitude de um sistema, eu insiro um ganho dentro daquilo que eu preciso. A partir daí, eu corrijo a minha amplitude. Ou ainda, se eu precisar alterar o comportamento do sistema, o que é o comportamento? É avançá-lo, atrasá-lo, torná-lo para um determinado ponto. Então, quando eu preciso fazer isso, eu então insiro um polo no meu sistema. E aí, é claro, as funções então são compostas por numerador e denominador. Lembrando que o polo é a raiz do meu denominador, tá bom? Bom, a partir daqui então eu faço as respectivas correções. E é usando esta lógica que nós construímos os compensadores, os controladores. Basicamente, o que nós fazemos? Temos uma função de transferência, essa função de transferência real, temos uma função de transferência ideal, que é o que nós precisamos para fins de projeto, e construímos um controlador que tornará aquela função de transferência real igual à ideal, tá? Bom, para isso então, vejamos o comportamento do sistema em termos do ganho. Se eu tenho essa função de transferência, é uma função de primeira ordem,
f de S igual a 1 sobre S mais 1. Beleza. Eu quero alterar o ganho dela. Então, basicamente, colocar em série uma constante. Então, se eu colocar em série a série 2, ou seja, 2 vezes a minha função, vai ficar g de S igual 2 sobre S mais 1. Ou ainda, se eu quiser uma segunda alteração para que a gente fique fácil da gente analisar o comportamento, h de S multiplico por 3 sobre S mais 1. Beleza? Bom, estas funções vão gerar o seguinte gráfico, o seguinte comportamento. Eu tenho f de S convergindo para 1, eu tenho g de S convergindo para 2 e h de S convergindo para 3. Beleza? Isso significa dizer que eu alterei a amplitude dele. Para confirmar o comportamento, basta a gente coletar os elementos da função, ou seja, tempo de subida e tempo de acomodação. Notem que o tempo de subida e acomodação para as três funções é o mesmo. A mesma coisa para a acomodação. Então, é o mesmo na subida para as três e é o mesmo tempo para a acomodação. Então, o comportamento do sistema não foi alterado. Foi alterada apenas a sua amplitude. Bom, agora, para fins de projeto, na maioria das vezes, nós precisamos também corrigir o comportamento do sistema. Ou seja, alterar o seu tempo em termos de estabilidade para fins de determinadas correções. Então, para isso, o que nós fazemos? Vejamos esse exemplo. Eu tenho esta função, 24,54 sobre S² mais 4S mais 24,54. Eu sugeri, para fins da gente entender o que ocorre quando inserimos um polo, é induzirmos a função 10 sobre S mais 10, para um primeiro caso, chamei de G de S, e um segundo caso, chamei de H de S, 3 sobre S mais 3. O que acontece aqui? Notem o seguinte, meu numerador da função que foi inserida tem 10 e o termo independente do meu polo também igual a 10. A mesma coisa para a segunda função, 3 e 3. Por que esse numerador é igual a 10 e esse é igual a 3? Para que o comportamento em termos da amplitude em relação à nossa função original não seja alterado. Nós queremos alterar apenas o comportamento em termos de resposta e não em termos da amplitude. Bom, então a minha função original permanece a mesma e eu inseri um ganho necessário para manter a amplitude e um ganho relativo para corrigir o comportamento em duas circunstâncias distintas. Aparece para a gente o seguinte gráfico. F de S, G de S e H de S. Notem que o comportamento, ou seja, o instante de pico, tempo de acomodação, tempo de subida, para os três casos para os dois casos onde foi inserido, foi corrigido em relação à função original f de s. Se vocês observarem, vocês vão perceber que, olha só, nosso tempo de subida, eu tenho agora três tempos de subida distintos, onde azul é f de s, vermelho é G de S e laranja ou amarelo é H de S. Ou seja, quanto mais próximo da origem, tá? Menos sinuoso o meu comportamento estará. Tá? Isso significa dizer que quando eu insiro uma função de transferência, notem as nossas funções, eu insiro uma função de transferência em série num sistema, quanto mais próximo o meu polo que foi inserido estiver da origem de 0, notem que 3 está mais próximo do que 10, mais próximo de 0 do que 10. Lembrando que quando nós esboçamos o lugar geral das raízes, a posição dele será em menos 3. E essa aqui, o 10 será em menos 10.
A partir daí, então, quer dizer que quanto mais próximo, no caso o H de S, o comportamento dele, o tempo de resposta em termos para esses parâmetros será estendido. Observem, notem que G de S está entre 0,5 e 1, ou seja, aproximadamente no instante de pico, tá? Está em aproximadamente 0,75, aqui eu não calculei o valor exato, enquanto o H de S ele está um pouco acima de 1, então 1,1, tudo bem? Segundos. Isso significa dizer que eu alterei e impactei diretamente a ultrapassagem percentual para o meu sistema. Beleza? Joia. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a simulação desses dois gráficos que nós fizemos. Deste da função de segunda ordem, da função de primeira ordem, no MATLAB, para que vocês possam visualizar e entender como é que vocês podem plotar, como eu plotei aqui, no MATLAB, esse comportamento das múltiplas funções. E depois, nós veremos como que nós podemos fazer isso também usando o Simulink. Beleza? Joia! Bom, então olha só, nós queremos plotar aquele gráfico comum que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Então, tem as funções, observem elas, f, g e h, e eu quero plotá-las. Então, f igual transfer function, sempre na forma transformada de Laplace, 1, numerador, depois vírgula, denominador, os coeficientes do denominador, abre colchete, 1 e 1. Fecha colchete, parênteses, ponto e vírgula. Lembrando que quando eu coloco ponto e vírgula é porque eu não pretendo plotar na janela de comandos a função. Então, G, mesma coisa, transfer function, 2, 1 e 1. Denominador, reparem que ele não se altera. Depois H, mesmo princípio, transfer function, 3, 1 e 1. Joia. Pronto. Inserimos as três funções. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero induzir um degrau unitário. Então, step, F, G e H. Eu posso, quando eu quero plotar todas no mesmo gráfico, no mesmo plano, basta eu induzir o degrau para as funções conforme eu já tinha inserido. Então, teclo Enter e vai gerar o nosso gráfico. Beleza? Gerou o nosso gráfico. Agora, observem. Se eu não sei quem é quem, basta eu clicar aqui com o botão direito do mouse e ele vai aparecer para mim. Ó. Essa é a função f, esta é a função g e esta é a função h. Ah, esse ficou por cima? Arrasta. Pronto. Olha lá. Aqui está bem definidas as funções. Reparem que a função h está em 3, estabiliza em 3, a função g estabiliza em 2 e a função f estabiliza em 1. Esse rótulo não me interessa, então seleciono novamente com o botão direito, e apago. Seleciono e apago. Seleciono e apago. Bom, para analisar o comportamento, então quer dizer, eu quero destacar aqui o tempo de subida e o tempo de acomodação. Então eu venho aqui, clico com o botão direito no gráfico, ele vai me dar aqui as opções. Eu tenho aqui, ó, características, resposta, ó, é a resposta temporal, o tempo em que ele leva para se estabilizar. Depois, de novo com o botão direito no nosso gráfico. Características, tempo de acomodação. Olha lá, o nosso tempo de acomodação está aqui, ó, bonitinho. Tá? Reparem de novo, notem que ó, a função h está acomodando em 3,91 segundos, a função g também 3,91 segundos, a função f também 3,93 segundos, conforme eu tinha mostrado para vocês. Depois, faço a mesma coisa, agora para
o tempo de subida. Então lá, o tempo de subida está aqui, ó. Tempo de subida TH 2,2, tempo de subida de G 2,2 e o tempo de subida de F 2,2 segundos. Notem então que quando nós inserimos o ganho 3 e 2 em relação à função original, nós só corrigimos a amplitude, como eu tinha dito. Beleza? Joia. Bom, agora vamos dar uma olhadinha. Então, vou fechar aqui. Vamos dar uma olhadinha nas funções de segunda ordem que nós vimos. A função de segunda ordem, a principal, a função f. Então, eu vou apagar isso aqui, ó. TLC. Apaguei a janela. Mantive as funções armazenadas. Olha as armazenadas aqui. Se eu quiser limpar elas, eu tenho que digitar clear. Olha lá, limpei as janelas. Não precisava, porque eu poderia ter simplesmente reinserido, mas eu quis mostrar para vocês. Então vamos lá. Eu quero inserir a função f. F igual transfer function 24.54, meu numerador, vírgula, os coeficientes do denominador 1, 4, 24.54. Fecha colchete, fecha parênteses, ponto e vírgula. Joia. Gerei novamente, armazenei novamente a função f. Agora a função g. Notem que a função g eu tenho um produto. Então, convém eu já digitá-la aqui, tendo feito a distributiva. Então, eu posso fazer a distributiva da função usando o MATLAB, ou já ter feito. Eu aqui já adiantei para vocês. Então, observem que nós vamos inserir já com a sua forma distribuída, sua forma já completa. Então, eu tenho aqui de f igual 245.4, vírgula, abre colchete, 1, 14, 64.54 e 245.4. Joia. Fecha colchete, parênteses, vírgula. Beleza. H de F. H igual. H, observem, eu já fiz a distributiva do numerador 3 para 24,54 e do denominador S mais 3 para o polinômio S quadrado mais 4S mais 24,54. Então, nós temos H igual transfer function 73.63 no numerador, no denominador 1, coeficientes, lembrem, 7, 36.54, 73.62. 63, porque tem que ser o mesmo valor ali do meu numerador. Fecha colchete, parênteses, ponto e vírgula. Vamos supor que vocês ainda não se familiarizaram com essa questão do ponto e vírgula. Eu vou colocar sem o ponto e vírgula. A única coisa que acontece é o quê? Ó, vou teclar Enter. Ele plotou a função sem e armazenou. Olha só aqui, ó, está armazenado aqui. Tá? Então ele plotou a função e armazenou. Beleza? Tanto faz para a gente. Bom, agora o que eu preciso fazer? Eu quero plotar o gráfico. Então, step, F, G e H. Plotando usando a função step, eu consigo fazer aquelas análises. Então, teclo Enter, ele gera o nosso gráfico. Olha lá que bonitinho. As funções aqui, a função azul, para eu ter certeza, clico com o botão direito na função, olha lá, a função F. Depois, vermelha, clico na função G. Depois, amarelo, clico na função H. Conforme a gente já tinha mostrado. Não preciso desses rótulos, então eu vou apagá-los. É clicar no ícone e mandar deletar. Bom, agora eu quero fazer a análise, certo? Como nós fizemos a análise anteriormente. Então, clico no gráfico com o botão direito e mando
fazer a análise do comportamento. Olha lá, o instante de pico. O meu instante de pico está aqui, ó. Instante de pico para F é, em termos de tempo, 0,691 segundo. Para G, 0,811 segundo. E para H, 1,06 segundos. Beleza? Bom, se eu quiser fixar, basta eu clicar. Ó, eu cliquei, ele fixou. Olha lá, basta clicar com o botão direito, ele fixa. Não me interessa, então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão esquerdo e deletar esses rótulos. Bom, agora, de novo, os próximos parâmetros. Meu tempo de acomodação, aqui, ó. Tempo de acomodação para G, 1,79 segundos. Tempo de acomodação para H, 1,86 segundos. E F, 1,7 segundos. Beleza? Bom, depois, ainda tem mais um parâmetro que nós precisamos, que é o nosso tempo de subida. Olha lá, nosso tempo de subida. Tempo de subida de F, 0,297 segundo. G, 0,34 segundo. E H, 0,526 segundo. Então, reparem, olha só, de G, que era a nossa função original, 0,34, para H, 0,536 segundo, ocorreu uma variação, e esta variação ela impactou no nosso comportamento. A nossa ultrapassagem percentual visivelmente foi alterada e o tempo de resposta também foi alterado, tá? Bom, a partir daqui a gente consegue então pensar nos nossos compensadores, beleza? Joia! Bom, agora vamos usar o Simulink para fazer a plotagem deste sistema. Então, de novo, eu venho aqui, limpo a janela de comandos, não preciso limpar o meu banco de dados, mas eu posso, mas não preciso, eu não vou limpar, beleza? Bom, então agora vamos fazer a simulação do desenvolver, usando o Simulink, a simulação de um osciloscópio com as 3 funções que nós trabalhamos hoje. Então, primeira coisa, venho aqui, clico no botão Simulink, ele vai carregar os nossos toolbox. O que é o Simulink? O Simulink é um agregado de toolbox que nos permite combinar elementos para fazer inúmeras simulações, desde inteligência artificial, sistemas de controle, que é o que nós estamos fazendo hoje, até redes de comunicação, sistemas aeroespaciais e etc. Eu consigo simular, assim, inúmeros elementos usando esta ferramenta. Como nós vamos usar sistemas de controle? Sistemas de controle são, no nosso caso, da nossa aula, nós estamos olhando sistemas contínuos no tempo. Então, nós vamos usar os sistemas contínuos no tempo, vamos usar operadores matemáticos, os blocos de entrada e os blocos de saída, além de os sinais de roteamento. Então, nós vamos usar esses elementos, beleza? Bom, então a primeira coisa a fazer é carregar uma janela. Essa janela é onde eu construo o meu diagrama. O Simulink ele trabalha a partir de diagramas, principalmente no caso dos controladores. Eu construo um diagrama para conceber ele. Observe, eu tenho 3 funções que eu quero que a saída seja simultânea em um osciloscópio. Se a saída é simultânea em um osciloscópio, a entrada também deve ser simultânea. E eles serão, para que um não interfira no outro, eles devem estar em paralelo. Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Primeira coisa, venho aqui em Sources, que são entradas. Reparem a quantidade de possíveis entradas que eu tenho. Nós queremos o degrau unitário. Então, vamos até o degrau unitário. Clico com o botão esquerdo e arrasto. Seleciono e arrasto. Seguro, né? E arrasto. Beleza.
Se eu quiser alterar o sinal dele padrão é 1. Então, se eu der um duplo clique nele, ele vai abrir uma janela que me permite fazer as correções. O sinal padrão é 1, eu quero manter esse sinal, mas se caso eu quisesse alterar, eu poderia corrigir aqui. Bom, agora nós queremos colocar as funções de transferência. Então, eu venho aqui, ó, em sistemas contínuos. Então, venho aqui nesta aba, sistemas contínuos. Procuro, reparem, olha só as possibilidades. Eu tenho desde controladores, PID, até a própria função de transferência, derivador, integrador e etc. Eu quero a função de transferência, simples assim. Então, eu seleciono e arrasto. Beleza. Eu vou colocar 3 funções em paralelo. Então, eu já posso copiar. Então, olha só, Ctrl+C, copia, Ctrl+V, cola. E já colar as 3 funções aqui. Então, colei as 3 funções. Ele já vai ajustando, olha só, função 1 e função 2. Beleza. Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero alterar esses parâmetros. Então, eu pego pelo que a gente já tinha feito, eu dou um duplo clique e venho aqui, ó, ele já está dentro do colchete, eu altero esses parâmetros. Então, numerador da minha primeira função, 24.54. Depois, meu denominador é 1, 4 e 24.54. Tudo bem? Ok, ele já altera aqui. Posso até ajustar depois, mas eu não vou ajustar agora. Deixar bonitinho, né? Bom, faço a mesma coisa agora para a função seguinte. A minha segunda função que eu tenho G de S. Então, corrijo também, mesmos procedimentos. Então, quer dizer, olha só, 245.4. Depois, denominador 1, 14, 64.54 e 245.4. Beleza? Ok, já colocou aqui. Repara que ele escreveu como denominador em S, depois eu vou corrigir os tamanhos para ficar mais visível. Vou primeiro inserir todas as funções. Então, a terceira função, H de S, é 73.63, meu numerador. Depois, os coeficientes do meu denominador. 1, 7, 36.54 e 73.63. Beleza? Ok, corrigiu. Agora eu vou selecionar essas funções para corrigir deixar ela esteticamente mais bonitinha. Então eu venho aqui, ó, e seleciono, posso alterar o tamanho do bloco para deixá-los de maneira visivelmente mais adequada. Não é essencial, tá? Deixá-los todos do mesmo tamanho, mas é bom, é bonito, né? Beleza? É sempre importante. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer as conexões aqui. Então, olha só, eu clico nessa seta e arrasto simplesmente. Olha lá, já conectou com este bloco. Faço agora a mesma coisa com as outras. Então, eu clico nesta seta e arrasto até o ponto em que eu quero fazer a conexão. Olha lá. Soltei, ele já fez a conexão. Faço a mesma coisa com outro bloco. Notem que é muito empírico. Bom, agora, reparem, eu preciso convergir todos estes, a função principal, A1 e A2, para o meu osciloscópio. Então, eu venho aqui, olha só, Sinks, eu quero colocar um osciloscópio. Então, seleciono o osciloscópio e ponho ele aqui. Notem que eu não tenho como, eu tenho aqui uma entrada e eu tenho 3 indivíduos para entrar. Então, eu tenho que fazer uma concatenação para esse osciloscópio. Então, de novo, venho aqui, ó, em sinais, roteador de sinais, sinal routing, seleciono MUSC,
Coloco ele aqui entre os meus indivíduos. Beleza. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir essas duas entradas. Eu tenho duas entradas, eu quero corrigir para 3. Então, duplo clique no bloco. Ele pergunta quantos são as minhas entradas. Eu quero 3. Ok. Pronto. Já tenho 3 entradas. Posso fazer as conexões. Então, primeira conexão, primeiro bloco, bonitinho. Segunda conexão no meio. Terceira conexão no inferior, no ponto inferior. E, por último, eu faço a ligação com o osciloscópio. Olha como ficou bonitinho. Beleza? Bom, agora eu quero fazer a simulação, né, disso tudo. Então, feito isso, construído isso, eu quero simular o osciloscópio, eu seleciono ele e dou um duplo clique para carregar a sua função. Então, eu carrego a função do osciloscópio e depois seleciono novamente minha função, meu bloco todo já construído e mando executar. Olha só, aqui executar. Aqui depois eu posso corrigir o ciclo temporal, se caso o meu gráfico não ficar dentro de um eixo conveniente. Então eu venho aqui e mando executar. Pronto, mandei executar. Ele vai processar e vai apresentar a resposta no meu osciloscópio. Olha lá, a resposta está apresentada no osciloscópio. Agora, um detalhe. A resposta ela sempre vai ser apresentada para a gente. É conveniente que a gente primeiro faça alguns ajustes antes de concluir. Então, primeiro ajuste, eu vou ajustar o comportamento da tela. Então, eu venho neste ponto e clico aqui. Pronto, ele já corrigiu para um padrão comum que nós vemos no nosso sistema. Beleza, reparem que ele está variando de 0 a 10, que é o que nós tínhamos selecionado aqui, e 0 a 10 segundos é muito tempo, então ele deu um intervalo grande aqui. Se eu quiser corrigir, basta eu vir aqui, corrigir e colocar. Mas está aqui, vou ampliar a nossa função, a nossa janela, para vocês visualizarem melhor. Olha só que bonitinho o gráfico, como ele seria apresentado em um osciloscópio. Beleza? Com isso, nós terminamos a aula proposta para hoje. Sugiro a vocês que peguem os exercícios na descrição do vídeo, ou então aqui no nosso website, os exercícios estão disponibilizados lá para vocês. Deem uma olhada, analisem em termos, como nós fizemos aqui, o comportamento da inserção de polos e ganho em relação a um sistema. Usem o MATLAB, como eu mostrei para vocês anteriormente, para que vocês possam se familiarizar com a ferramenta, que facilita muito a vida, e fixar a ideia de como como a inserção desses elementos alteram a função original. Para a próxima aula, começaremos a fazer os projetos dos sistemas de controle. Vamos começar pelos compensadores de avanço e atraso. Pelo menos um deles, próxima aula nós falamos. Beleza? Bons estudos para vocês!